Olá pessoal, vamos começar então o caderno 2 do 8º ano. Meu nome é Patrícia Saldanha, eu sou professora de matemática. Lembrando que essas atividades você pode fazer no caderno, se você já buscou o caderno. Se você não buscou, você faz em folha separada para depois poder entregar na escola. Nessas atividades que nós vamos fazer aqui, são atividades sobre números inteiros. Eu passei para vocês alguns vídeos antes dessa aula aqui, aí você não esquece de assistir. Então vamos aqui para a primeira atividade. Vamos comparar os números utilizando situações do dia a dia. Indique os números de cada item e diga qual deles é maior. Então você tem aqui medidas de temperatura de 3 graus Celsius abaixo de zero e de 19 graus acima de zero. Então eu tenho uma temperatura de menos 3 graus Celsius e tenho uma temperatura de mais 19 graus Celsius. Qual delas é maior? Sempre o número positivo é maior que um número negativo. Então você vem aqui e coloca a boquinha virada para o lado do maior. Quando eu vou ler, eu sempre leio da esquerda para a direita. Então, menos 3 graus Celsius é menor que mais 19. Mas, para eu lembrar, na hora de escrever, você sempre vai fazer isso. Coloca a boquinha virada para o lado do maior. Aí você tem a letra B, altitude ao nível do mar, 0. Então, vou colocar aqui, 0. Lembrando que o 0, ele não é positivo nem negativo. Você deixa sem mais ou menos. E altitude de 4 metros abaixo do nível do mar. Então, menos 4. Então, quem é maior, 0 ou menos 4? O 0, ele vai ser, um número que ele é neutro. Mas, ainda assim, ele é maior que qualquer número negativo. Então, você vai vir aqui, colocar que o 0 é maior que o menos 4. Os outros aqui eu vou escrever para você, mas você que vai comparar para mim. Então, eu tenho um débito de menos 267 e tenho um débito de menos 367. Aí você compara quem é maior, quem é o menor. Saldo positivo de 6 gols, então mais 6. Saldo negativo de 6 gols, então menos 6. Lucro de R$800, mais 800. Prejuízo de 900, menos 900. Então, aqui você vai comparar para mim quem é maior e quem é menor. Isso na atividade 1. Vamos passar agora para a próxima atividade. Tudo da aula 1 de números inteiros. Nessa atividade 2, ainda dentro da aula 1, está escrito o seguinte, uma escola promoveu jogos esportivos, cujos resultados estão no quadro abaixo. Então, você tem o Carlos, o Silvio, o Paulo, o Mário. Quem é o jogador que está melhor classificado? Então, o Carlos tem 3 pontos ganhos, o Silvio tem 8 pontos perdidos, o Paulo tem 7 pontos ganhos e o Mário não tem nada. Qual deles você acha que está melhor? Aí você vem aqui e coloca nesse retângulo o nome do jogador que você acha que está melhor classificado. E ainda nessa aula 1, nós vamos ter o Revisitando Ideias. Nesse Revisitando Ideias, eu coloquei aqui 4 pares de retângulos, já deixei desenhado para a gente. E no seu interior você vai escrever um número positivo ou negativo. E ele fala no exercício que no mínimo 4 dos quadros deverão conter números negativos. Então eu vou começar pelos números negativos. Então eu vou pegar e vou colocar aqui, nesses números aqui, vou colocar um menos 5, um menos 10, um menos 8 e um menos 12. Então, já coloquei os meus 4 números negativos. É a primeira coisa que eu tinha que fazer. Depois, os outros, eu posso colocar o que eu quiser, porque os 4 que estava pedindo eu já coloquei. Então, vou colocar aqui,
vou colocar um mais 10, um menos 9, um mais 7 e um menos 6. O que você vai fazer agora? Agora você vai marcar um X em quem for o maior. Então você vai pegar e vai escolher aqui o maior. Você tem, ó, no primeiro par, menos 5 e mais 10. O que eu falei com vocês? Que um número positivo é sempre maior que um número negativo. Então você vem aqui, ó, e marca um X nele. E em todos os outros você vai fazer assim. Nesse número aqui, ó, menos 10 e menos 9. Negativo, quando você compara dois números negativos, né, quando ele vai ficando mais negativo, ele vai ficando menor. Aí você lembra da temperatura. Então, menos 10 e menos 9, quem é o maior? O maior é o menos 9. E aí você pode escolher, né? Eu coloquei esses números, mas você pode escolher os números que você quiser. E aí você compara qual é o maior e qual é o menor, marcando o X no maior. Certinho? Então tá bom. Um abraço, até a próxima aula.